Então, gente, a conversa que eu quero ter com vocês aqui nesse vídeo é justamente o quanto a experiência de fazer esse quadro foi uma experiência completamente nova, diferente e que me trouxe muitos aprendizados. Trabalhar com arte é isso, é você se arriscar. Porque o que tem de crenças por aí de que a arte não dá dinheiro, de que a arte não dá reconhecimento, de que artista só é reconhecido depois de morto, sabe? Crenças horríveis em relação à arte. Essa arte, ela comunica empoderamento feminino, autoestima. Gente, terminei o contorno das letras e eu tô muito feliz que eu consegui, cara. Tipo, ó, tá faltando a parte do contorno aqui do cabelo, só que é de uma cor diferente, então eu vou fazer depois. E eu achei que ficou legal, agora eu vou pintar as folhas, ó, eu já comecei ali no canto, só que eu esqueci de gravar aqui, ó. Aí eu fiz uma misturinha de tinta aqui e vou pintar todas as folhas, vou fazer uns detalhes também nelas. Porque como é uma tela bem grande, eu acho que fica legal ter bastante detalhe, né? Eu acho que essa parte de pintar as folhas é a parte mais satisfatória. Footsteps soft and slow in the night we know. Records spin so sweet, echoes round the street. Heartbeats start to meet in a rhythm beat. Memories in the air, voices everywhere. Whispers that we share, moments pure and rare. Time drifts like a cloud, silence sings so loud. O quadro tá assim por enquanto. Da base do fundo, que eu vou pintar o fundo agora. Ó, assim já dá até pra ter uma noção de como vai ficar pronto. Não pronto, mas com o fundo pronto, sabe? Olá, pessoal. Estão vendo meu cabelinho novo? Vocês gostaram? Ai, gente, eu tô muito apaixonada por esse cabelo. Tô me sentindo a pessoa mais linda do universo. Não, do universo também exagerei. Mas eu estou me sentindo muito linda. E vocês acabaram de ver o vídeo finalizando a tela. E eu vou deixar agora a reação da moça que encomendou a tela comigo. Meu Deus! Sério, amiga, você mudou meu sonho, velho. Você mudou meu sonho. Que bom que você gostou. Me dá um abraço. Gente, eu juro pra vocês, essa reação acendeu uma chama. Não acendeu, mas alimentou uma chama tão grande no meu coração. Porque quando eu vi a reação genuína que ela teve, quando ela falou, cara, você realizou o meu sonho,
eu vi que é exatamente isso que eu quero passar para as pessoas sendo artista, sabe? Porque a arte, eu acho que ela traz isso para as pessoas, sabe? Quando você encontra o cliente certo, quando você encontra uma pessoa que valoriza a sua arte, uma pessoa que valoriza o seu trabalho, você se sente completo. Porque a maioria dos artistas que querem trabalhar com a arte, eles trabalham com a arte porque eles meio que não têm escolha a não ser trabalhar com a arte. Porque eu, pelo menos, eu me sentiria depressiva se eu não trabalhasse com a arte. Tanto que foi o que aconteceu comigo por muitos anos. Então, gente, essa encomenda, ela foi uma permuta, né? Eu fiz o quadro pra moça colocar no estúdio dela, no estúdio de tranças. E daí ela fez esse cabelo maravilhoso. Esse aqui é o arroba dela no Instagram, sigam ela lá, gente, o trabalho dela é perfeito, perfeito, juro. Se você é de Curitiba e gosta de um cabelo diferente, de fazer coisas assim no seu cabelo pra valorizar a sua imagem, eu recomendo muito o estúdio na Mel, fica em Colombo. Deem uma passadinha no Instagram dela pra apoiar o trabalho dela, tá bom? Então, gente, a conversa que eu quero ter com vocês aqui nesse vídeo é justamente o quanto a experiência de fazer esse quadro foi uma experiência completamente nova, diferente e que me trouxe muitos aprendizados. Eu nunca tinha pintado uma tela, nenhuma tela na minha vida. E quando eu comecei a pintar essa tela, do momento que eu comecei até o momento que eu terminei a tela, eu fiquei com trancado, não passava nem ar, gente. Sério, eu fiquei o coração numa mão, o cu na outra e eu não conseguia, tipo, parar de sentir medo em momento nenhum. Gente, eu senti medo do começo ao fim. Só que pergunta se eu parei de fazer a tela. Eu não parei, porque era uma oportunidade muito boa pra mim, sabe? Era uma oportunidade boa e eu tava fazendo o que eu amava. Tipo, eu até falei pra moça que toda vez que eu pegava essa tela pra pintar, eu sentia vontade de viver a vida, eu sentia o quanto eu amava a minha vida. Eu pensava, meu Deus, eu amo a minha vida, eu amo trabalhar com arte. Por mais que eu não estivesse recebendo uma quantia em dinheiro, eu tava fazendo o que eu amava. E isso agregou tanto, assim, no meu trabalho, gente, vocês não têm noção. E hoje, assim, eu me sinto completa, me sinto realizada por ter feito esse trabalho. E eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês, gente. Tem certos riscos que eles vão parecer gigantes no começo. Mas quando você se permite se arriscar e fazer algo que você nunca fez, em troca de ganhar uma experiência, em troca de ter certo reconhecimento e ter valorização do seu trabalho de verdade, você alcançou outro patamar, sabe? Trabalhar com arte é isso, é você se arriscar. Porque o que tem de crenças por aí de que a arte não dá dinheiro, de que a arte não dá reconhecimento, de que artista só é reconhecido depois de morto, sabe? Crenças horríveis em relação à arte, que você só vai deixar de alimentar essas crenças se você se permitir trabalhar com isso. Se você se permitir criar, se você se permitir ser você mesmo num trabalho que você ama de verdade. Porque, gente, esse negócio de que arte não dá dinheiro é a maior mentira que já te contaram, que já contaram pros artistas. A pior crença que se pode colocar na cabeça de um artista é essa. Porque trabalhar com arte só é mais difícil, mas não é impossível. Ganhar dinheiro com arte só é mais difícil, mas não é impossível. Então, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, se arrisquem. Você que é artista e tá me assistindo, se arrisque a fazer os seus trabalhos e comece a cobrar aos pouquinhos pelo seu trabalho. Você não precisa cobrar um valor exorbitante logo de começo. Você pode ir começando aos pouquinhos ali. Eu tô começando aos poucos, porque eu ainda tô bem no início do meu trabalho. Eu tô aprendendo ainda a precificar minha arte e eu sinto que eu tô indo no caminho certo, sabe? A moça até falou que pra fazer a retirada das tranças ela não vai cobrar de mim também, porque ela acha que o meu trabalho vale muito mais do que o que eu cobrei na permuta, né? E assim, quando eu fiz a proposta da permuta, eu não sabia o trabalho que dava pra pintar uma tela daquele tamanho. Porém, eu ainda acho que esse foi um passo muito importante pra eu aprender a precificar o meu trabalho. E também, cara, como é que eu ia saber o quanto eu preciso saber pra poder pintar uma tela desse tamanho se eu nunca tivesse começado a pintar ela, sabe? Então eu penso assim, se você tem medo
de começar algo que você nunca tentou, medo de cobrar por algo que você nunca tentou, eu te digo, tem pessoas que pagam porque elas veem algo de especial no seu trabalho. E pessoas que pagam sem reclamar porque elas sabem o quanto custa fazer um trabalho daquele, o quanto você se esforça, o quanto o nosso trabalho mesmo, a nossa própria mão de obra, ela vale. Então, gente, valorizem o trabalho de vocês e se arrisquem, porque as oportunidades encontram aqueles que estão em movimento. Agora eu vou contar um pouco pra vocês de como foi pintar mesmo, assim, tipo, em questão de técnica, em questão de material, em questão de mão de obra. Cara, eu digo pra vocês assim, no momento que eu recebi a tela em casa, que eu vi o tamanho daquele negócio, eu nunca tinha visto uma tela daquele tamanho na vida, assim. Eu pensei, cara, eu tô lascada. Porque quando você vê algo tão grande assim, sem você nunca ter tido contato com uma tela. Gente, o único contato que eu tive com tela foi em loja de material, que eu ia comprar, pegava a tela pra olhar, assim, mas eu nunca cheguei a comprar uma tela na minha vida. E esse primeiro contato, ele foi um pouco assustador, sabe? Quando eu vi que a tela era gigantesca e que eu ia pintar tudo aquilo, que ela tava em branco, que eu ia ter que passar o rascunho pra tela, eu ia ter que usar uma técnica diferente, porque eu já chego nessa parte da técnica que eu usei, que não foi bem uma técnica, foi mais uma gambiarra. Mas é isso, gente, o brasileiro ele é formado em gambiarra, então eu tive que usar a minha identidade de brasileira em prol do meu trabalho. E assim, gente, cada momento, cada encostada no do pincel na tela, eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, eu tô falhando, eu vou errar em algum momento, errei aqui agora eu errei. Não, agora eu vou errar. E eu ficava tentando antecipar os meus movimentos, porque era muito assustador estar pintando uma tela desse tamanho. Só que aí chegou na parte de que, tipo, eu também nunca fiz nenhum curso, eu nunca fiz uma faculdade de artes. O curso, para não falar que eu nunca fiz um curso, eu fiz um curso de desenho mangá quando eu era criança. Eu tinha 8 anos de idade. E foi o único curso que eu fiz, assim, na minha vida de desenho. O resto das coisas que eu faço, assim, eu faço porque eu gosto de fazer, eu sigo a minha intuição da minha alma de artista, sabe? E vamos para a técnica que eu usei. Eu passei todo o rascunho pra tela de tudo, de todos os elementos que tinham na tela. Eu passei e eu fui preenchendo cada espaço com a sua cor. Porque como que é na pintura em tela, geralmente, né? Quando eu fui pesquisar, que eu vi e tal. Vocês que são artistas também, que estão me assistindo, provavelmente vocês já pintaram em tela e vocês sabem como é que é. A pintura em óleo sobre tela, acrílica sobre tela, ela geralmente é feita em camadas. Então você prepara a tela, você pinta o fundo, você vai colocando os elementos em cima do fundo. E o que eu fiz foi passar o rascunho para a tela e pintar, por exemplo, se o fundo é verde escuro, eu vou pintar cada partezinha do fundo de verde escuro, desviando dos outros elementos da tela. Eu chamei essa técnica de livro de colorir, porque você não pode pintar o fundo todo e daí colocar os elementos por cima do fundo em um livro de colorir, você tem que pintar cada espaço com sua cor. E foi assim que eu fui fazendo. E, gente, foi bem desafiador, porque eu só tinha o rascunho ali pra seguir, eu só sabia que cada espaço tinha sua cor, e eu fui me guiando com base nisso. Mas isso não me dava margem pra errar e não me dava tanta liberdade, sabe? Mas mesmo assim eu tava pintando, então eu tava muito feliz de qualquer forma. E o que eu fiz foi isso. Eu pintava cada espaço com sua cor, e no final eu tinha que ir desviando em detalhes minuciosos, assim, pra não pintar áreas que eu não deveria pintar. Comecei pelas áreas principais e depois passei pro fundo, e assim foi indo, sabe? Essa arte, ela comunica empoderamento feminino, autoestima e identidade através das tranças, que era exatamente o que a cliente queria passar com esse quadro, sabe? E daí eu fiz nas cores da identidade visual dela, não todas as cores, né? Algumas eu adaptei, mas no geral eu fiz as cores da identidade visual e adaptei a arte do digital pra tela de uma forma que eu achei que encaixou melhor, sabe? Tipo, o rascunho digital, ele não ficou totalmente igual ao que ficou na tela, sabe? Por exemplo, o formato das letras, as cores principalmente.
Então, principalmente, foram essas mudanças que eu fiz. E a cliente amou. Eu não parava de ver defeito naquela tela, gente. Teve uma hora que eu perguntei pra minha mãe: Mãe, a senhora tá vendo algum defeito nessa tela? Aí ela falou: Não, eu não tô vendo nenhum defeito. E eu falei: Porque eu tô vendo vários. E ela falou: Filha, é porque foi você que fez. E daí eu vi que realmente faz muito sentido, porque eu sei cada processinho que eu fiz nessa arte, cada pintura que eu fiz com um pincel de fazer enfeite em unha, sabe? Numa tela tão grande, usar um pincel desse tamanho, realmente é um detalhe muito minucioso que você faz numa tela dessa. Então eu fiz com todo o cuidado que eu pude fazer, eu fiz com todo prazer, com todo carinho, e a cliente amou. Então eu tô me sentindo muito realizada por ter feito essa tela. E eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa saga, a saga dessa tela aqui no meu canal. Mesmo que sejam poucas pessoas comparadas ao algoritmo do YouTube, eu tô muito feliz com o resultado de todo esse negócio. E essa parceria pra mim foi muito significativa. Então, que venham mais parcerias e que venham mais obras, que venham mais desafios para que eu aprenda cada vez mais que o meu potencial ele não é limitado e que o céu não é o limite. Então, obrigada a todo mundo que acompanhou essa saga. Vocês são muito especiais para mim. E esse é o fim da saga da obra Eu Sou, do estúdio Namel, por Days of Grit. Obrigada, pessoal, e até a próxima.